Dá certo de você gravar? Aí. Já está gravando. Beleza. Então vamos começar o nosso encontro. Ok. Deixa eu compartilhar a tela. Todo mundo vendo? Então, veja, hoje a gente vai fazer o... Eu vou começar facilitando para a gente fazer um comparativo entre diversas versões, né? Então, antes eu vou começar com algumas... Trazer algumas ideias, depois a gente vai fazendo os links. Essa imagem aí, eu queria que vocês dissessem em duas palavras, dois conceitos sobre o pão. O que é que lembra a vocês? Sobre o quê? Não entendi. O pão, essa foto. Em duas palavras, vocês me deem duas definições. Qual é a imagem que vocês têm do pão? Você podia botar o pão grande, né? Que o pão tá pequeno para mim. Elvio, não tá na apresentação, não. Tá na apresentação, não, Elvio. O pão tá bem pequenininho. Se você puser o pão grande, ajuda. Ô, Elvio, depois que você abre, você passa para você e vai mudando as pranchas, mas para nós não. Você tem que voltar lá e passar de novo. Tem que ficar fazendo esse movimento. Vamos lá de novo. É que o pão tá difícil, o pão tá difícil. Cada dia. No Ocidente, o pão ele tem a questão do... Ele é a representação do alimento, né? Vocês estão vendo agora? Ah, não, deu. Sim. Sim. Alimento. Qual seria outra definição do pão? É o alimento ancestral, né? Talvez o primeiro alimento, né? Organizado, fabricado. Sim, né? mas Talvez eu queria assim, em uma palavra. Fermentação, ancestralidade. Eu ficaria com comunhão. Que você colocou aí. Dividir o pão, né? Ok. Vocês estão vendo aqui a... É porque eu não sei qual é a tela que vocês estão vendo. A do pão. Estava vendo a do pão e estava aparecendo palavra por palavra, assim, essa última vez. Então, numa mesma imagem, cada pessoa ela cria num objeto, cada pessoa individualmente ela cria uma imagem daquilo que ela está vendo, né? A depender da religião dela, da filosofia de vida, da cultura, ela vai olhar aquele determinada imagem e criar uma ideia. Agora vocês estão vendo a próxima tela da Lua? Não. Se você colocar em modo apresentação e passar, não dá certo? É isso que eu tô Pra gente tá dizendo. parecendo tipo
É porque Você está como uma estava, apresentação? estava em modo de apresentação, aí saiu, voltou para o modo de slide. E Aí agora? agora tá desse jeito, já tá em slide mesmo. Está em Edição de slide. slide. Deixa eu ampliar Aí, aqui esse slide. Eu não vou perder muito tempo. começou. Da Lua. Começou a apresentação ou slide? É, Tá no slide 3 ainda. agora. O Então, esclarecimento é beleza. como a lua refletida na água. Pronto. Então, esse texto é de Dogen, né, que é o mestre Zen japonês. Então, ele fala que o esclarecimento é como a lua refletida na água. A lua não se molha, nem a água se rompe. Embora a lua seja vasta e intensa, pode refletir-se na água, mesmo numa poça de tamanho ínfimo. A lua e o céu inteiro estão refletidos nas gotas de orvalho, sobre a relva ou até mesmo numa gota de água. O esclarecimento não vos divide, assim como a lua não se rompe na água. Não podeis impedir o esclarecimento, assim como uma gota de água não pode impedir a lua no céu. A profundidade da gota da água é a altura da lua. Cada reflexo, não importa a sua duração, manifesta-se a vastidão da gota de orvalho. Percebe quão ilimitado é o luar no céu. Quer dizer, essa gota de orvalho, embora ela tenha, quando a gente olha a profundidade da altura da Lua, ela não é a Lua em si, ela é um reflexo da Lua que eu crio um conhecimento. Então, da mesma forma, quando a gente lê um texto, a gente tem uma versão daquele texto a depender de quê? A depender da minha religião, se esse texto, no caso do Tao Te Ching, se ele é taoísta, se ele é confucionista, se é moísta, se ele é cristão. Cada pessoa que leu aquela poesia, aquele poema do Tao Te Ching, ele teve uma compreensão e se traduziu de uma forma. Por quê? Porque o chinês é monossilábico. O ideograma tem várias versões, vários conceitos ali em cada seu ideograma. Então, cada pessoa que leu de um jeito diferente do outro. E, necessariamente, não está errado. Ele está vendo de outra ótica o que seria aquilo. Então, a primeira tradução para o Ocidente é de James Legge. Ele era um pastor presbiteriano, escocês, que foi para a missão chinesa, entrou em contato com os clássicos e essa foto aqui é ele com os auxiliares dele. Ele começou a trazer para o inglês, a fazer a tradução dos clássicos. Então, ele tem o I Ching, ele tem o Tao Te Ching, ele criou vários volumes, ele traduziu vários volumes desses clássicos chineses. Então, veja, ele era um missionário protestante. Então, é claro que ele tinha outra ótica de um mestre taoísta. E ele usou quem para ajudar ele? Alguns chineses, alguns sábios, provavelmente confucionistas. Então, a primeira tradução que ele faz desse poema 17, ele coloca assim: na mais alta antiguidade, o povo não sabia quem eram os seus governantes. Na próxima era, eles os amaram e os elogiaram. Depois, eles os temeram. Depois, eles os desprezaram. Foi assim que, quando a fé no Tao foi deficiente entre os governantes, a falta de fé neles se seguiu nas pessoas. Quão irresoluto esses,
primeiros governantes pareciam, mostrando, por sua reticência, a importância que atribuem às suas palavras. Seu trabalho foi feito e seus empreendimentos foram bem-sucedidos, enquanto todas as pessoas diziam: somos como somos, pois nós mesmos. Veja que aí ele colocou vários textos em parênteses que não tinha no texto original chinês, né? Dando a sua interpretação. No final, a gente vai tentar linkar para vocês verem a diferença entre um taoísta e um confucionista. Mas, pelo histórico dele, a gente pode concluir que ele utilizou como os auxiliares dele, né, os consultores dele, literatos chineses que vinham de uma tradição não taoísta, vamos dizer assim. Essa tradução, que é a do Sinedino, né, o He Shankong era um sábio confucionista, um dos ministros do imperador, e o imperador pediu para ele comentar sobre o Tao Te Ching. Então, ele traduziu e comentou. Se vocês observarem, a metade desse poema é muito parecido com a de James Legge, né? Na mais alta antiguidade, as pessoas inferiores, que na outra traduz o povo, né? Tão somente sabiam que ele existia. Em seguida, veio o tempo em que o amavam e o veneravam. Após, veio o tempo em que o temiam. E, por último, veio o tempo em que o ludibriaram. Como ele não lhes parecia confiável, não lhe davam crédito. Tão apagado a etiqueta, como dar valor às palavras. Já o verdadeiro rei, em sua obra, se completa. Os seus atos se cumprem. Os 100 clãs são unânimes. Creem que meu reino é o da espontaneidade. Essa é a tradução de Sinedino em cima dos comentários de He Shankong. E aí a tradução de equivalência formal. Sprovier pegou o ideograma e usou a tradução dele para o português. E não se importou muito vamos dizer, no conteúdo, no ritmo, na adaptação dele para realmente um poema. Então, essa primeira linha fica: na alta antiguidade, não conheciam seus regentes. Tempos depois, eram louvados e amados e louvados. Tempos depois, foram temidos. Tempos depois, vilipendiados. E aí, tempos depois, amados e louvados. Tempos depois, então ele fez a tradução em equivalência formal. Estes de pouca fé não mereciam fé. Pensativos. Aqueles sim pensavam palavras. Concluída a obra, as coisas decorriam. As 100 famílias juntas diziam: por nós somos o que somos. Então, veja, essa concepção mais confuciana, então ele criou, eles entenderam esse poema sendo mais importante os ritos, a formalidade, o governante, né, que as traduções baseadas nos taoístas. Então, o que é que o mestre taoísta da escola, né, taoísta brasileira, o Gichern, que ele fez? Do Supremo, o inferior tem a ciência da existência. Do Estado que o sucede, intimidade ou admiração. Do Estado seguinte, temor e desprezo. Veja, esse aqui é o caractere Tai, né, que é o grande objetivo.
que é diferente do tá, se não tivesse esse tracinho aqui embaixo. O tá é grande no sentido subjetivo, é o grande homem. E o tai é no sentido objetivo, um homem grande. Então, no caso aqui, Taishan, então é a altura concreta. Enquanto o taoísta olhou, o confucionista olhou esse poema usando Taishan como antiguidade, no sentido de tempo, o taoísta entende que seja no sentido de conhecimento. Ele divide 3 qualidades de ser humano: o alto, a pessoa média e a pessoa inferior. Então, a gente, normalmente, muitos poemas, a gente a gente vê o ideograma Shan, né, que é aquele do santo, houve o ideograma do Fu e houve o Gen, que é a pessoa, né, o Ren. Então, veja aí a diferença, já está totalmente diferente das primeiras compreensões. Então, ele já passa a ser o indivíduo. Então, o indivíduo de alto conhecimento, não conhecimento, de um elevado trabalho, né, mental, espiritual, corporal, do supremo, o inferior, que é o Xia, né, que é baixo, e aqui é Chi, que é conhecimento, né? Do supremo, o inferior tem apenas ciência da existência. O estado que sucede, intimidade e admiração. O estado seguinte, temor e desprezo. Então, ele já passa o que era o governante, o que era os ritos, passa a ser o nível de interação os 3 níveis de conhecimento. Não havendo suficiente confiança, surge a desconfiança. Quem valoriza a palavra realiza a obra sem deixar rastros. Assim, o povo achará que surgiu por si, naturalmente. Aí na frente a gente vai. Então, vê, vou dar aqui uma pinceladinha do chinês, como esses poemas mudaram. Esse primeiro poema, ele estava na tumba de Mauan Tue, né? Que sempre a professora Elizabeth fala, né? Então, eu tinha 2 textos. Na época, o Tao Te Ching era separado. No Tao Te, o livro do caminho, e no Te Ching, que é o livro da virtude. Então, o poema 17 do Tao Te Ching tinha 2 versões. E esse é o poema atual. A gente pode olhar que existia uma diferença entre um livro e outro no mesmo texto. 2 versões. Esse ideograma aqui ele tem o mesmo som deste aqui, iol, porém tem um sentido diferente. Como o chinês é monossilábico, e esse ideograma aqui também tem o mesmo som desse, an, e aqui é iol. Provavelmente era erro de copista. Mas mesmo desde a antiguidade não existe uma padronização para esse texto. Depois, com os estudos linguísticos, vendo os paleotextos, né, que chamam os textos antigos, a escrita, então foram chegando até o atual. Da mesma forma, existe algumas diferenças de caracteres. Aqui a gente não tinha como comparar, porque esses 2 caracteres estavam faltando no texto. E aqui o que ele fala das 100 famílias, o texto atual manteve. As 100 famílias. Isso aqui é as 100 províncias, as 100 cidades.
que a gente vai ver mais na frente. Por gentileza, Elvio. Sim. O A e o B, no caso aqui, são os dois de Mavantui, mas um é o livro da Não, Virtude, são o o mesmo outro livro, são o mesmo livro. É porque, assim, na já tumba estão de unificados aí, Mauatuê, já ele estão tinha... unificados na tumba? Hã? Eu podia falar, porque a gente falou junto, eu não te entendi. Eles já estão unificados na tumba, esse que sai da tumba já está unificado, então já é Não o Tao tá. Te Ching. Esse é o da tumba e esse aqui é o da tumba. É porque na tumba existia mais de uma versão do Tao Te Ching. Na época eram separados, era o Tao Ching e o Te Ching. Então essas duas versões é da tumba de Mauantuê. Tanto é que está faltando caracteres, porque esses aqui, o bambu, que ainda era livro de bambu, né? Tirinha de bambu amarrada. Então, nesse rolo aqui, existia essa diferença. Na outra, são esses dois caracteres. Por isso que foi Mas muito... o texto A e o B são Mauantuê, da sim, tumba. mas aí são do livro da Virtude e o outro do livro do Caminho. Esse aqui é do livro do Tao. É o Tao Ching, né? Tá. E esse? Não, porque é o seguinte, até hoje o Tao Te Ching ele é dividido. A primeira Sim. parte é o Tao Ching, a segunda parte é o Te Ching, que a primeira parte ele fala do caminho. A segunda parte ele fala da virtude. Então aqui você está nos dois. Nessa época eram livros separados, depois se unificou em um livro. O comum nessa época de Mauantuê era 198, né, antes de Cristo. Então, nessa época, os livros eram Tao Ching e o Te Ching. E nessa Eu versão. acho que eu entendi que é como se fosse dois livros era dois livros da mesma coisa, não é? É isso? Não, é porque hoje eles Era unificaram. como se fosse dois volumes, tivesse dois volumes do. É, mais ou menos isso. Porque tinha o Tao Ching, que eram 32 poemas, e os restos dos poemas para dar 81 era o Te Ching. Então, mas aí o A e o B representam isso, essa divisão. Exatamente, e aqui é o texto atual. Sim. Então, aqui o A seria o primeiro livro e o B seria o segundo livro. Veja, era livro de outro copista. Era outra versão. Ah, entendi. São versões diferentes. São duas edições do mesmo texto. Obrigado. É isso que eu entendi. Aí é por isso como que se eu tivesse duas edições do mesmo texto. A diferença, você veja, um aqui copiou an, né? O outro aqui copiou an diferente. Iol. Como a língua é monossilábica, às vezes o copista ouvia um som, fazia o ideograma. Ô, Elvis, será que isso quer dizer que esse conhecimento ele era passado oralmente e aí tinha essas pessoas que escreviam? Eu acho que a gente já viu Por isso a antigamente. A diferença? gente tem vários erros de copista em livros antigos, principalmente os sagrados, que era copiado de um para outro. Então, um texto muito grande, Devia você ter alguém trocar lendo. uma letra, uma palavra, é uma coisa muito comum. Devia ter alguém lendo o original e alguém só passando a limpo. Também podia. Então, erro de copista, a gente vai encontrar vários erros de copista. Um livro que não tem muito erro de copista é o Corão, porque o Corão ele é escrito em árabe e é lido em árabe. Então, todo mundo que é muçulmano, ele decora o Corão em árabe. Então, não teve muita variação, porque ele não foi traduzido. Mas sempre quando a gente traduz um livro, a gente perde alguma coisa, né? Deixa eu te aproveitar essa oportunidade que eu já te interrompi e fazer outra pergunta. Nas várias versões que você vai trabalhar, tem ideogramas muito diferentes, né? Não. Eu vou trabalhar essa versão atual. Essa eu só estou mostrando... Então, mas essa versão atual, como ela aparece no Esponvieiro, no Cherne e no Wang Bing, que está aqui também, tem ideogramas diferentes, tem caracteres diferentes. Pode ter, eu acho que não, mas eu procurei do site
Porque o que eu vi texto hoje, atual em chinês. relendo, foi que tem ideogramas diferentes, tem caracteres diferentes. Então, eu fiquei Marcos, com eu essa... acho é porque é o chinês simplificado, às vezes. É isso que eu queria Por saber, se é exemplo, simplesmente porque é o Ah, simplificado não. A e diferença aí é porque é por- simplificado. Isso aqui está no Eu queria tradicional. saber se é porque é só as diferentes isso. versões são só isso ou se Não, é também só isso. são textos diferentes. São só o simplificado Simplificado. Tá, entendi. Esse é o texto Porque atual. tem grande diferença Agora, do Esponvieiro, do outro, tem na dos tradução. outros dois. A gente vai ver mais na frente. Agora, veja. Esses pontinhos aqui, em chinês antigo, não tinha, né? Então, mesmo aqui, quem copiou o texto antigo, colocou. O texto chinês ele era direto. Como também o latim antigo era direto, o grego, a pontuação foi criada bem posterior. Para dar o ritmo da fala e o ritmo do poema, e para dar a lógica na tradução, foi introduzido os sinais. Ok? Na época, vamos dizer, essa parte aqui era um bambu, aí a segunda outro bambu, mas sem pontos. Porque no chinês, quando ele passava de uma oração para outra, ele ia para o bambuzinho de lado, né? Por isso que a gente vê, quando a gente olha um texto em chinês, ele tem vários... Ele não vai até o final do bambuzinho, ele volta da coluna. Às vezes você encontra um espaço. Aquele espaço entre um texto e o outro seria mais ou menos o que seria um ponto. Aí o que é que eu fiz? Eu peguei um tradutor ocidental e um tradutor da linha taoísta, né? No caso, o Padre Lar não é confucionista, mas ele tem essa visão, vamos dizer assim, cristã e deve ter se baseado em algumas outras traduções ocidentais, e a professora Li, que vai no conteúdo. Pessoalmente, eu gosto mais das traduções do taoísta. Por quê? Porque a acupuntura é taoísta, as práticas corporais são taoístas, né? Então, eu gosto mais de ler um texto taoísta do que um texto de outra escola, né? Chinesa. Mas, volto a dizer, não é porque a outra está errada, é porque minha visão, meu estudo é baseado nessa compreensão taoísta. Ok? Então, na alta antiguidade, os soberanos tinham uma existência que seus súditos mal percebiam. Então, está aqui, na alta antiguidade, ele usa aquele Taishan, né? Como no sentido de tempo. A professora Lúcia Li, abaixo do Supremo, né? Aos que sabem da sua existência. Existência, verbo ter. Então, veja, são duas compreensões bem diferentes para o Tao Te Ching. Nenhuma das duas estão erradas. Porque quando a gente vai para uma peça de teatro, vai assistir um filme em 3 partes, o chinês ele usa Shan, Zong, Xia. A primeira parte, a segunda e a última parte. Então, quando o confucionista olhou, o He Shankong foi olhar para o Taishan, ele entendeu como um tempo passado, muito tempo antes dos imperadores míticos, das dinastias. Usou Taishan. Xia, ele já traz para o tempo mais próximo, onde já existiam os imperadores míticos, outro tempo. Em seguida, começaram a bajular, afeiçoar e abajular. Depois disso, a temer e amaldiçoar. Aonde falta sinceridade, falta fidelidade. Como eles se afastavam e eram parcimoniosos em palavras. Os trabalhos eram executados. Aí, aqui ele já dá uma diferença dos outros
anteriores, né? Mesmo os que não são taoístas. Os negócios seguiam o curso e o povo das 100 famílias gritavam: nós fazemos tudo sozinho. Já a professora Maria Lúcia Li, né? Abaixo do Supremo, aos que sabem da sua existência. Aqui ele já usa a sua existência no sentido tal, né? A seguir vem aqueles que amam e admiram, no nível de prática médio. E depois aqueles que o desprezam, no nível de prática zero ou muito pouco. A confiança que não é plena resulta em desconfiança. Usando poucas e preciosas palavras, o trabalho se flui e realiza. E o povo sempre dirá: fomos nós que fizemos. A mesma lógica, um texto que não é taoísta, um texto taoísta. Embora esse texto é do chinês, né, do Xi, que ele mora no Brasil, ele tem domínio da língua portuguesa e tem domínio da língua chinesa, é filósofo, né, e tem práticas corporais. Então, já Sprovieiro é aquela tradução formal, né? Na extrema antiguidade, os soberanos apenas eram conhecidos. Ele já entende o Taishan como tempo, e não como um nível de prática, um nível de ser humano. Com o decorrer das épocas, alguns adoravam e louvavam, e eram louvados. Em seguida, outros ainda foram temidos e desprezados. Assim, na falta de confiança, impera a desconfiança. Serenos eram aqueles que ponderavam a sua fala. Por isso, realizando a obra, todas as coisas se cumpriam. E o povo ainda dizia: somos assim naturalmente. Os Sprovieiro que a gente viu na alta antiguidade não conheciam os regentes. Tempos depois eram amados e louvados. Tempos depois foram temidos. Tempos depois são vilipendiados. Este de pouca fé não merecem fé. Pensativos. Aqueles sim pensavam as palavras. Concluída a obra, as coisas decorriam. As 100 famílias juntas diziam: somos, por nós, somos o que somos. E que a gente já leu, né, do mestre Cherne e do Sinedino, que é a tradução do comentário do Rashan Kong, né, que é o mestre taoísta. Do Supremo, o inferior tem apenas ciência da existência. Do estado que o sucede, intimidade e admiração. Do estado seguinte, temor e desprezo. Aí ele volta, quando ele fala do Supremo, ele está falando do nível de compreensão de tal, do conhecimento, da elevação espiritual, né? E não de tempo. Não havendo suficiente confiança, surge a desconfiança. Quem valoriza a palavra realiza a obra sem deixar rastros. Assim o povo achará que surgiu por si, naturalmente. O Sinedino, bem próximo, né? Todos os que não são, vocês já viram como são próximos as traduções dos taoístas e como são próximas as traduções do não taoísta. É isso que eu queria que vocês vissem. Então, não é que essas traduções elas sejam erradas e não sejam falhas, não. É porque no texto cada um usou a imagem da lua na sua gota de orvalho. Essa compreensão é muito profunda, é que a gente nunca vai chegar ao nível de compreensão total, ou quando chegar vai se iluminar. Então, é isso, a gente tem uma gotinha de orvalho e tenta refletir essa imagem da lua. Na alta antiguidade, as pessoas inferiores tão somente sabiam que ele existia. Em seguida veio o tempo em que amavam e o veneravam. Após, veio o tempo em que o temiam.
E, por último, veio o tempo em que ludibriavam. Então, o que é que ele diz, né? que eu coloquei os comentários? Que é justamente a compreensão do governante. Na antiguidade, as pessoas não tinham governante, depois começaram a ter, o governante começou a fazer coisas boas, depois surgiu os exércitos, as formas repressivas de Estado, e, no final, as pessoas tentam ludibriar o Estado. Então, o confucionista ele já fala da importância da virtude do governante e que, quando esse governante não tem verdade, as pessoas começam a ludibriar e a não ter fé. Como eles não pareciam confiáveis, não lhe davam crédito. Então, somente a etiqueta, como dar valor às palavras, quer dizer, muita formalidade e poucos atos confiáveis e concretos. Já o verdadeiro rei, sua obra se completa e seus atos se cumprem, porque o rei, quando tem virtude, ele não precisa fala. Os atos dele são benéficos e já vão colhendo os frutos. Os sem clãs são unânimes, creem que meu reino é o da espontaneidade. Quem quiser comentar, gente, é bom comentar, porque isso aqui já está quase no final, né? Aí eu peguei linha a linha, né? Na alta antiguidade, né? Os soberanos tinham uma existência que seus súditos mal percebiam. Lá. Na mais alta antiguidade, as pessoas inferiores somente sabiam que ele existia. Sinedino. Na alta antiguidade, não conheciam regentes. Então, aqui nessa frase, ele usou a questão tempo. Taishan, há muito tempo atrás, e as pessoas inferiores ou depois. Já os chineses e o taoísta, né, abaixo do Supremo, e Xi, que não é um mestre taoísta, usou a questão de temporalidade. Em seguida, começaram a se afeiçoar e se bajular. Esse Ti-Si é depois, em seguida. Em seguida, o amável e venerável, tempos depois, eram amados e louvados. Aí, a seguir, aqueles que o amavam e admiravam. Do estado que o sucede, intimidade e admiração. Com o decorrer das épocas, foram adorados e louvados. Em seguida, depois disto, né, a temer e amaldiçoar, após veio o tempo em que o temiam, e por último veio o tempo em que ludibriavam. Tempos depois foram temidos, tempos depois são vilipendiados, né? Já os taoístas, eles não se preocuparam muito com a tradução formal, né? E depois aqueles que o temem e desprezam, do estado seguinte, temor e desprezo, e em seguida outros ainda foram temidos e desprezados. E aqui essa tradução é muito ruim, é muito difícil, porque aqui é verdade, fé. Aqui é local. Então, para a gente traduzir essa frase, realmente é chata. Assim, onde não tinha fé, né, tinha descrédito. Então, quando você não é verdadeiro, você não tem como achar que as pessoas vão confiar em você. Nem você confia nela, nem elas confiam em você. Né? Aonde falta sinceridade, falta fidelidade. Então, o padre lá pegou o primeiro ideograma, sinceridade, e o segundo, fidelidade, porque é o mesmo radical de honestidade, falar. Esse ideograma é bem interessante, porque é gen, né, pessoa, e ien, que é falar. O que a pessoa fala, se espera que seja verdade, né? Então, esse caractere xin é o caractere chinês de verdade, de fé. Não havendo suficiente confiança, surge desconfiança.
Estes de pouca fé não merecem fé. Já os taoístas, confiança que não é plena, resulta desconfiança. Não havendo confiança suficiente, surge desconfiança. Assim, na falta de confiança, impera a desconfiança. Kong, né, de Qigong, né, de Kung Fu. Shan, que é completo, né? Então, o trabalho, quando está completo, os negócios surgem, seguem seu curso. Realizada a obra sem deixar rastro. Concluída a obra, as coisas decorriam. O taoísta sempre vai ter essa questão de nada está parado, né? Tudo está em rua e tudo tem que estar em constante mudança. Então, o trabalho flui, o trabalho desliza, o trabalho ele segue seu curso. Quem valoriza a palavra realiza a sua obra sem deixar rastro. Por isso, realizada a obra, todas as coisas se cumpriam. Sem em chinês, eu acho que a gente já abordou, a professora Elizabeth já falou, né? Sem é tudo dentro daquele determinado conjunto. Esse ideograma aqui, que é família, clã, é mulher e nascer. Então, todo mundo que nasce daquela mulher é da mesma família, né? A gente sabe que é a mãe, né? O pai, a gente acha que é, mas a mãe a gente tem certeza, porque viu o bebê nascer. Né? Então, as 100 famílias quer dizer todas as famílias daquele país. Se fosse as 10.000 famílias, as 1.000 famílias seriam todas as famílias do mundo. Então, em chinês tem essa expressão, quando diz as 100, por isso que nos textos chineses tem os 100 ossos. A gente tem mais de 100 ossos, e o chinês sabia. Mas era uma expressão linguística para dizer que esses eram todos os ossos do corpo. E o povo das 100 famílias gritavam: nós fazemos tudo. Assim o povo achará que surgiu por si naturalmente. As 100 famílias juntas diziam, né? Os taoístas, e o povo sempre dirá: somos nós que fizemos, porque aqui são todas as famílias daquele determinado país. Assim o povo achará que surgiu por si mesmo. E o povo ainda dizia: somos assim naturalmente. Que essa expressão aqui, tira, é naturalmente. Então, eu digo, aqui é outra coisa interessante, viu? O ó sou eu. Então, as 100 famílias diziam: eu faço, essa coisa é natural para mim. Como, para a tradução, né? O povo, então eles colocaram no plural, porque a família tem mais de um ente. Mas o texto mesmo dizia: eu faço isso naturalmente. Eu acho que era melhor a gente conversar um pouco, né? Aí aqui está o texto antigo, tem a tradução para cada palavra, mas eu acho que seria mais importante a gente parar a apresentação e fazer a discussão. Sim, outra coisa, viu? Aqui isso aí eu não fiz nada, foi Zé que fez todo esse estudo comparativo. Me deram a incumbência de facilitar e eu copiei tudo aqui de Zé, Zé Mota, mas todo o trabalho foi dele. Eu só fiz pegar o texto e colocar na transparência. Mas eu acho que era importante a gente discutir isso. Abrir, né? Eu vou fazer o PowerPoint e colocar da apresentação no grupo.
É. Eu acho que é interessante porque a gente vê isso que você falou, né? Que depende muito do que a pessoa segue, o que ela pensa, o que ela quer ver, essa possibilidade. Claro que dentro de certos limites, mas você pode ter uma certa interpretação do texto, assim, vamos dizer assim, né? Não é um texto fechado, e eu acho que é isso mesmo o objetivo dele, né? Dos sábios lá que escreveram, que eles tinham o objetivo de que você pensasse sobre aquilo, né? E que você tirasse uma conclusão sua e não uma coisa acabada. Uma... Me lembrou muito a uma vez eu fui fazer eu fui assistir uma exposição aqui no Rio de Janeiro, lá no Rio de Janeiro, né, que eu fui em Niterói, mas lá no Rio de Janeiro, e aí o artista ele colocou uma frase de Nietzsche, né, que ele dizia assim: o contrário da verdade não é a mentira, o contrário da verdade são as certezas. Porque se você tem certeza absoluta, você não muda mais nada, né? Então, eu acho que é bem por aí. Eu acho que os sábios taoístas, eles não queriam que você tivesse certeza absoluta, eles queriam que você pensasse, né? Vai para mim, né? A sensação que me passa é isso aqui. Gente, usa a cabeça, pensa, o que que você tá, que isso bate para você, né? Acho eu, né? Acho também. Não é nenhuma certeza. Então dá para falar, né? Quando tem certeza, não tem mais o que falar. Eu disse que à medida que vou ficando velha, Elvio, eu tô cada vez tendo menos certezas. Eu tinha muita certeza quando eu era nova. Agora eu tenho muita dúvida. Inclusive, já há estudos que mostram que quanto mais você sabe, menos certeza você tem. As pessoas que têm muitas certezas são aquelas que sabem pouco, muito pouco. Poxa, Celi, você está me consolando tanto. Você não faz ideia. Inclusive, a autoavaliação. Inclusive, isso impacta na autoavaliação. Quando a gente por exemplo, um estudioso, sei lá, um PhD, um que está doutorado, sei lá, é muito difícil ele se avaliar próximo de 10, se autoavaliar próximo de 10. Agora, uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, ela se avalia próxima de 10 com muita facilidade. Uma pessoa que sabe muito, ela tem uma autocrítica mais exigente. É o problema. Tolos com muitas certezas. E pessoas que com algum conhecimento que estão cheias de dúvida. Elvio, posso perguntar uma coisa com relação à apresentação? Tinha um slide ali que me chamou a atenção de um trecho lá acho que é a tradução do Cher. Se tiver como voltar, assim, é porque eu não... Ele vai falar das palavras, da linguagem, alguma coisa assim. E, para mim, parece que... eu estava pensando com quem que ele estava dialogando, porque quando você apresentou, acho que era o 22, slide 22. Conclusão do trabalho, a sinceridade. Esse é o último, né? Sem famílias. Foi nessa parte, Mariana? Não, foi mais para o final. O slide 22 é esse. É isso mesmo. Ó. Quem valoriza a palavra, realiza sua obra sem deixar rastro. Me chamou a atenção essa tradução dele, porque os outros parece que estão... Oi? Porque aqui ele não fala em... Ele usou a lógica do quê?
o anterior, que eles usam a Estava verdade, falando né? da palavra. Aqui tem palavras, né? E aí, assim, a obra, ela não precisa de... É porque a gente, no Ocidente, a gente dá muito valor à fala, né? No Oriente, ele não dá valor, né? Então, ele quis dizer nesse sentido, que o governante, quando ele é bom, o mestre, quando ele é bom, ele não precisa de palavras, porque a obra dele vai fluir. É porque eu acho que está em relação mesmo com o anterior, bem naquele Porque o caractere anterior mesmo que aqui, você o Shin, mostrou. é fé. É, Mas fé é homem, né? É homem e palavra. aham. Ien. Mas tem também um sentido de fidelidade à palavra dada no, no Veja, Brahmiti. esse ideograma Shin vai ser lido como fé. Se você olhar, olha, traduziram como sinceridade, como fidelidade, Sim, né? Suficiente confiança, surge a desconfiança, que é o Pu Shin, e fé, confiança, desconfiança, confiança suficiente, desconfiança. Na falta de confiança, surge a desconfiança, que é aqui. Porque aqui, mais ou menos, é assim. Fé que não tem quantidade, ou não tem local, onde ela não tem local, né? Tem não fé. Então, a tradução de chinês, você vai ter que pegar o sentido, vai ser mais importante do que a própria tradução. Por isso que eu não gosto sim, de tradução formal, assim, muito, porque ela não vai chegar no sentido do chinês. E, como assim, como dentro da minha prática, né, a mestra sempre diz assim, se apegue no sentido e não na palavra, porque quando a gente vai se apegar, dá muito valor à palavra, a gente vai, às vezes, se afastar muito do sentido que aquele texto queria lhe dar, né? No comentário dele, boa noite, licença. No comentário dele sobre esse trecho do Shen, posso mandar lá no grupo depois. Eu coloquei os comentários do Shen e junto com do Cinedino no grupo, está em PDF. Então tá ótimo. Eu ia comentar maravilha, agora valeu. que ele trata como... ele aborda a partir dos textos sagrados taoístas, né? Como uma preciosidade, assim. A palavra... bom, tá lá já, depois vocês podem ler. Nosso tempo está curto aqui. Era só para lembrar. Não pode falar, Zé. Não? A gente sempre entra um pouquinho. Não era um complemento só, era para dizer desse... ele fala de um jeito bonito, que as palavras devem ser tratadas como se trata uma preciosidade, elementos e lugar de reconhecer o valor do seu significado. E aí ele desenvolve um pouco sobre o caminho, sensatez e tal, prudência, como virtude taoísta. Bonito. É a impressão minha ou o Elvo caiu? Não, tá aí eu hoje. apaguei porque estava cortando, aí eu tirei meu vídeo para ver se era problema na minha conexão, mas não era não. Porque cortou na fala aqui no meu computador, não sei, a Maristela e Zé, quando foi falar. Aí o vídeo ficou... Para mim cortou também um pouquinho. É por isso, aí eu digo, eu vou cortar o vídeo para ver se é a minha conexão. Eu posso sugerir uma coisa? Será que teria como vocês colocarem um vídeo para a galera compartilhar o vídeo? Porque senão perderia muito assim, se ficasse só o áudio, né? E eu achei que está super rica a apresentação, da forma como você fez, a maneira como a gente podia ir acompanhando.
E aí, eu acho que só o áudio, assim, não sei, para mim, talvez ficaria mais difícil de acompanhar. Aí, só pensando nas outras pessoas, assim, e também para a gente poder rever também. Eu acho uma boa. Ficou muito bom. Agora, eu mandei gravar aqui no meu computador. Agora, Uhum. acho que eu gravei tudo, né? Depois é que a gente tira o áudio, né? Então não tem problema não, tá gravando. Isso eu acho que a Mariana tá certa, Eu vou sim. Faz falta pra caramba Mas, de qualquer jeito, o as visual. apresentações eu vou botar no grupo. Eu vou fazer o PDF e colocar agora. Aí talvez dê. Isso que eu ia falar, tem um documento, né? Mas mesmo Facilita assim, vendo, Zé, né? porque o Elvio foi mostrando assim, né? Mostrando. Então, no que ele foi mostrando, ficou um pouquinho mais claro, pelo menos para mim, né? Que sou Com certeza. bem eu obtusa em Para mim também. em ideograma, zerinho. Então, É porque você acha que vai ficar muito pesado, Zé, lá na pasta? Não acho, vai, mas não tem nenhum problema. Eu só estava falando se era esse o ponto, a pessoa teria acesso ao documento, mas como elas estão falando, de mostrar e a setinha ir acompanhando, grifando, aí talvez seja legal. Qualquer coisa a gente libera depois, põe no canal, em vez de deixar Mas a no gente drive. pode Boa. deixar no um canal é mais período fácil. e depois Deixa o deixar só o link, som. né? Deixa uma semana para o vídeo, para quem quiser baixar, depois deixa só o som, o áudio. Vamos pôr o áudio na pasta lá do Google Drive e vamos pôr o vídeo no YouTube, Elvio. No canal. Você vai ficar famoso. Vou nada. Arrasou. Ô, gente, eu primeiro queria agradecer muito, Elvio, foi muito, muito legal. Nossa, mesmo. clareou, assim, abriu, foi muito legal. Eu queria propor, fiquei pensando aqui, queria fazer um convite para vocês, ver o que vocês acham. Porque em janeiro, na verdade, a gente vai continuar com o capítulo 17, porque em janeiro 17, e com todas essas informações, isso que a gente tem, o estudo que o Zé fez, e agora com a apresentação do Elvio e as diferentes traduções e também as interpretações, da gente fazer um exercício, da gente bolar a nossa própria tradução, pegar assim, eu fiquei com essa vontade, queria ver se isso era legal para vocês também, da gente fazer esse exercício, da gente pegar assim essas frases e montar que tipo de tradução que te toca mais, porque não sei, na hora que o Web foi me mostrando, eu achava que assim, acho que desse começo me faz mais sentido assim essa frase. Depois teve alguma outra que parecia de um outro tradutor, da gente brincar um pouco com isso, da gente fazer esse exercício. O que vocês acham? Sem essa coisa de o que é certo e o que é errado, né? Mas como um exercício mesmo da gente construir. E também é um convite, né? Cada um faz se achar que é legal. O que vocês acham? Exercitar a imagem da lua, né? Cada um tem sua imagem como do poema. Como é que reflete essa lua na gente? E a gente vai para um sentido mais prático também, né? Eu acho lindo, Rê, bem legal. E assim, só aproveitando para fazer o convite, porque a professora Elizabeth vai fazer isso também naqueles seminários em inglês, então para quem puder participar, vai valer muito a pena, sabe? É uma super oportunidade assim de estar aprendendo, porque é ler e traduzir. Só que isso não é o Tautetim, são os textos de medicina. Então, quem puder participar, assim, prestar super, né? O valor é de uma doação para uma instituição de caridade, então, né, super legal, assim. Bom. Então, da hora. Eu fiz minha inscrição, vamos ver o que vai dar meu inglês. Meu inglês só prestou na China. Na China ele prestou, mas fora da China. Vamos ver se eu entendo alguma coisa. Fiz inscrição
inscrição só no módulo 1. Falei, Mariana, vou fazer só no módulo 1, porque se eu não entender nada, eu não faço módulo 2, não. Imagina, Maristela, vai tirar de letra. Vai ser divertido. Se a Elizabeth falar o inglês tipo chinês, eu O inglês de acho que Pequim, né? ai, ai. Ah, então tá bom, né? Acho que é isso aí. Muito obrigada, viu? Muito Obrigado a Zé Mota, né? Que eu só fiz o plágio. Então, Oi, gente, Feliz Natal para vocês, que eu não vou poder estar no próximo, que eu Valeu. vou estar viajando. Feliz Então, Natal. Você. bom Natal, bom Ano Novo, boas festas. Para você também, Maristela. Para você também, viu? Para Boas todos, festas. né? Para Para todo todos. mundo. Muito obrigada, foi uma delícia o encontro. Obrigada, mesmo. obrigada, Elvio. Foi Obrigado, Obrigada, Zé. excelente. Obrigada. Obrigada, Valeu. Elvio, foi ótimo. Tchau, Bom gente. Natal, boas festas, boa viagem para quem for viajar. E a gente Boas se vê festas.